As primeiras cabeças começaram a rolar. Em uma tarde ocupada, o STF confirmou o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública e do ex-comandante da Polícia Militar, ambos também do Distrito Federal. Isso aí, tarde ocupada, né? Foi na tarde de quarta-feira, dia 11 de janeiro, que a gente fala que confirmou porque já tinha sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ontem, no dia 10, terça-feira, mas precisou ser confirmada aí em plenário do STF. Tanto já tinha sido determinado antes que o Anderson Torres, que é o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, já tinha, inclusive, recebido uma operação na casa dele, apesar de que ele não estava lá porque estava passeando nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, vamos para o Correio Brasiliense. STF forma maioria para manter afastamento de Ibanez Rocha. Foi mantida ainda a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Mesma informação que eu já tinha trazido, mas eu coloquei para ter os nomes todos ali, né? Enfim, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi por 90 dias, e enquanto isso fica a vice dele, Celina Leão. Mas começa a se desenhar um cenário no qual ele talvez não volte. Por quê? Porque ele está recebendo uma ofensiva dos dois lados pelo seu impeachment. Vamos lá. Primeiro, aqui da Carta Capital. PT, PSOL e Rede protocolam pedido de impeachment contra Ibanez Rocha. O pedido foi assinado por parlamentares, lideranças partidárias, junto a entidades sindicais e movimento estudantil. Ok. Qual que é a ideia por trás desse pedido de impeachment, que inclusive é também a razão pela qual ocorreu o afastamento, né? A questão de que ele seria responsável, seja por negligência, seja intencional, pelo que aconteceu lá no dia 8, que ele, como governador do Distrito Federal, deveria ter feito algo para impedir a tentativa de golpe. Mas não foi só a esquerda ali, no PT, PSOL e Rede, que estão pedindo o impeachment dele. Olha quem também está indo atrás do impeachment dele. Governadora interina do Distrito Federal articula impeachment de Ibanez Rocha. Aliados de Celina calculam que governadora interina tem, atualmente, pelo menos 6 votos para apoiar um pedido de impeachment contra Ibanez na casa entre os 24 deputados. O cálculo não inclui a oposição que age em outra frente para denunciar o governador. Ou seja, tá armado o circo ali. Não, e a Celina Leão é a vice dele, sabe, gente? É a vice, é progressista, né? É PP, né? Se eu não me engano, ela é do PP. Sim, então, do PP. É uma coisa assim, tipo, Temer fazendo escola. Escola Temer de fidelidade partidária e política, né? Exato. O único problema é que, assim, se rola esse impeachment, fica a própria Celina Leão, que, verdade seja dita, não é muito melhor, sabe? A Celina Leão, só para quem não conhece, foi quem organizou o grupo Mulheres pelo Bolsonaro. Então, a gente já vê aí que é meio que trocar 6 por meia dúzia, tirar a Ibanez, colocar a Celina, mas enfim. Talvez seja até pior, vai saber, né? Não sei. A gente vai fazer o quê, né? Brasília não soube escolher. Se fosse o pessoal do Nordeste votando em Brasília, com certeza eles estariam muito melhor representados. Isso aí. Além do afastamento do Ibanez Rocha, o ataque golpista em Brasília também gerou aí 2 prisões preventivas, né? A primeira delas do Anderson Torres, que era lá, estava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, responsável por manter a segurança, que obviamente ele não fez, visto que aconteceu no dia 8. É bom lembrar que o Anderson Torres, ele era
ele é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Então o cara saiu, era o ministro da Justiça do Bolsonaro e foi direto comandar a polícia do Distrito Federal. Então, por que será que aconteceu o que aconteceu, né? Como esse chefe dele, ele fugiu para os Estados Unidos, né? Então vamos para o UOL. Interventor no Distrito Federal diz que Anderson Torres viajou antes das férias começarem. Viajou, inclusive, sem estar de férias. As férias dele, publicadas no Diário Oficial, valiam a partir do dia 9. Então, no dia 8, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ainda era o senhor Anderson Torres. Sabe, quando a gente fala que teve uma armação, teve um conluio, teve todas essas cartas, todas essas movimentações, sair do Brasil, tudo isso parece que fecha com um conjunto, sabe? Vai ser muita, talvez, ineficiência não conseguir fazer as ligações com provas concretas de tudo que está acontecendo. Pois é. E o Anderson Torres, ele diz que, né, agora que foi decretada a prisão preventiva dele, diz que vai voltar para o Brasil para se entregar. Vamos lá para o Metrópolis. Ainda nos Estados Unidos, Anderson Torres planeja voltar ao Brasil para se entregar à PF. Alvo de mandado de prisão, Anderson Torres ainda está nos Estados Unidos, mas planeja voltar ao Brasil e se entregar à Polícia Federal. Supostamente ele deveria chegar hoje, né, no dia 11 de janeiro. Até eu estava acompanhando, ver se ele chegava ou não, até às 16 horas aqui do dia 11, que foi quando eu preparei o material para essa live, ele ainda não tinha chegado. Talvez já esteja por aí, ou não. Ou talvez tenha tido alguma obstrução intestinal, não sei. Pois é. E por fim, o último personagem aí foi o Fábio Augusto Vieira, que estava aí, como a gente já tinha comentado, como ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. A ideia é que ele também recebeu aí um mandado de prisão, que foi confirmado hoje pelo STF, que a ideia era fechar a linha de comando, né? Então você tem toda a linha aí. O comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública e o governador. Então, a ideia do Xandão, e que foi a ideia que de fato foi concretizada aí pelo plenário do STF, foi de pegar as 3 pessoas que estavam na linha de comando que deveriam ter garantido a segurança do Distrito Federal e que não o fizeram. Não fizeram. Eu vou falar 2 coisas. Uma delas talvez seja um pouco polêmica, eu vou deixar para depois, tá? Vamos lá. Primeiro, o STF, hoje eu tive uma postagem até que meio que deu uma viralizadinha no Twitter, em que eu falo sobre as decisões do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele é ministro do STF, mas essas decisões de prisão, tudo isso que ele não faz em nome dele. Ele não faz como se ele não tivesse ninguém dando respaldo ou como se isso não pudesse ser revisto. Isso pode. O ministro Alexandre de Moraes, as decisões que ele toma em nome do STF. E essas decisões, todas essas decisões que ele toma monocraticamente, ou seja, que ele decide sozinho, você pode apresentar recurso ou não, e esse recurso vai ser julgado pelo resto do STF. E o que a gente tem visto, desde lá a prisão, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, é que o STF tem ratificado essas decisões. Ou seja, nós estamos falando de decisões que são institucionais. São decisões do STF, não são decisões só do Xandão, só do Alexandre de Moraes. Isso torna talvez um pouco pessoal e faz parecer uma espécie de ditadura de toga, alguma coisa como eles querem. Inclusive a mídia erra muito quando insiste muito nessa narrativa. Primeiro, o STF ele distribui por sorteio esses inquéritos. Então esses inquéritos, por exemplo, dos atos democráticos, foi por sorteio para o Xandão. Acontece que ele acabou virando talvez o alvo preferencial dessa galera, mas o inquérito, por exemplo, do orçamento secreto, caiu com a Rosa Weber, ela que foi a relatora, ela que tomou as decisões. Então, acho que é importante a gente ver e não acreditar ou não cair nessa narrativa de que o Alexandre de Moraes é um super-ministro, ou que tem superpoderes, ou que o STF está exacerbando. Não, o STF está cumprindo o papel dele. Acontece que até então nunca tinham forçado tanto a barra do Poder Judiciário. Porque a função do Poder Judiciário é o quê? É coibir, proibir, corrigir
tudo que saia dos limites da Constituição. E nós temos aquele excrementíssimo que fala que jogou o tempo todo dentro das 4 linhas da Constituição. É mentira. É mentira, porque o STF nunca antes, na sua história, tinha sido tão forçado a agir como freio, como contrapeso às medidas inconstitucionais e ilegais desse governo. Então, acho que esse era um ponto que eu queria trazer, assim, só para deixar mais claro sobre isso. Não é uma perseguição do Alexandre de Moraes, não é o Alexandre de Moraes que está por trás de tudo isso, tá? O STF, como instituição, é responsável pelos erros e pelos acertos que saem dessas decisões. Então, esse é um ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar é que eu acho que, depois de tudo que se desenhou, eu acredito que há uma parcela de responsabilidade também dos atos antidemocráticos do ministro de Justiça, Dino. Eu gosto do Dino, como foi uma das indicações que eu mais elogiei, mas eu assim, ouvindo outras pessoas e dando uma olhada principalmente na questão da legislação da Força de Segurança Nacional, a Força de Segurança Nacional, ela pode agir de ofício, por decreto, por ordem de um ministro de Estado. E ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Então, como ministro de Estado, o Dino poderia requisitar o uso dessa Força de Segurança Nacional, e ele mesmo tem o comando sobre essa Força de Segurança Nacional. E essa Força de Segurança Nacional, ela, segundo a legislação, ela deve ter um efetivo mínimo de 500 homens para imediata ação, para pronta ação. Então, talvez, por ingenuidade, talvez por ter acreditado nessas pessoas que agora foram presas e no governador que foi detido, ter acreditado na normalidade da situação, ele tenha cometido uma falha e tenha deixado de agir a tempo. Tá? Quando essas pessoas começaram a quebrar as barreiras e invadir, talvez fosse possível ele mobilizar ou ter deixado até de prontidão por um resguardo, sabe? Deixado lá, sei lá, não precisava talvez nem usar se fosse o caso, mas deixasse eles de prontidão. E terceiro, que também tem um batalhão da polícia, a gente nunca falou isso, nunca trouxe muito, mas tem um batalhão do Exército. Eu não sei especificamente qual dos batalhões, mas tem um batalhão do Exército que também tem a prerrogativa de fazer a defesa dos prédios públicos ali da Praça dos Três Poderes, também deixou de atuar. Então, assim, é uma série de erros, e no caso do Dino, eu acredito que tenha sido erro. Agora, no caso do Distrito Federal, do comandante lá, do pessoal, eu acredito que não foi erro, não. Eu acredito que eles fizeram parte de um plano maior e orquestrado que acabou ocasionando tudo isso que a gente viu.